que que é exatamente fisioterapia dermatofuncional? Como empezó todo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es el papel de la asociación en esta historia? E el mundo? Que mensaje damos a outros países, a outros colegas que podem servir de exemplo para te apoiar? Vamos falar um pouco sobre isso em los próximos minutos. Então, prepárate, aténtate, que agora vamos volver al tiempo. Muy bien, dermatofuncional é na área da fisioterapia que aborda direta ou indiretamente as disfunções físico-estética funcionais resultantes de patologias, procedimentos quirúrgicos ou sequelas que afetem direta ou indiretamente o sistema tegumentário, sua integridade do sistema tegumentário e sistemas relacionados. Então, por exemplo, temos outros sistemas muito relacionados com o sistema tegumentário e tudo isso que afeta direto e indiretamente e é objeto de trabalho de la dermatofuncional. Então, neste primeiro momento, vamos volver ao tempo, anos 90, exatamente, e quando, como nasceu esta especialidade. Então, temos aqui nesta foto professora Elaine Guirro, que é uma das madres da especialidade, que ha publicado um livro, o primeiro livro, nos anos 90, 1992, Fisioterapia e Estética, Fundamentos, Recursos e Patologias. Aqui, Elaine Guirro ha hecho algunas investigaciones como que en estrías atróficas, ha estudiado la galvanopuntura, la microgalvanopuntura, e ha publicado, demonstrado que há uma melhora histofisiológica del tejido de la estria. E então, com outros temas também de obesidade e rompendo mitos, coisas da época que não tinham bases, então, ponendo ciência um pouco este tipo de trabalho. E comentou, assim como outros colegas também pensavam, quando observamos os recursos utilizados na estética atual, encontramos que a fisioterapia domina dichos recursos tanto em los aspectos teóricos como práticos. E assim a classe começou a interessar-se por el tema e surgiu a fisioterapia estética. E agora é um momento, então, início de los anos 90, e alguns fisioterapeutas já começando a estudar. Outra grama extra que também na mesma época passou a ensinar, a dar cursos para os fisioterapeutas de Brasil, é a professora Maria Silvia Pires de Campos, que publicou em 1992 um primeiro artigo que falava sobre as celulites ou fibroedema reloide subcutâneo, como se chamava em la época. E assim, então, tinha uma frase muito forte que a ser estética por si solo não é suficiente, é necessário substituir o empirismo por la ciência. No tenemos derecho a realizar el trabajo de forma amateur. Ah, assim, hasta hoy, son así. Nesta época teníamos um nome, um logotipo na logomarca. Mira, fisioterapia estética, que ele amava. Sí, essas são as duas madres de la especialidade que históricamente as duas primeiras maestras
que ensinaram casi todo o Brasil nesta época. Aqui eu recuerdo de minha monografia. Eu terminei minha carreira em 1994 e tive contato com professora Maria Silvia. E já eu hacía uma espécie de prático supervisionado afuera, privado, em uma das primeiras clínicas de medicina estética de São Paulo. E assim, eh, eu trabalhava já nesta clínica com terapia manual. E, pero isso também me inspirou a estudar mais sobre os temas de estética, de celulites, destas coisas. Então, eu ha sido o primeiro orientando de professora Maria Silvia Pires de Campos, que era de outra universidade, pero se sujeitou a me orientar com todo carinho. Então, eu estudei o ultrassonido la celulitis, ¿sí? Então, desde essa época, um recuerdo histórico aqui. Nesses anos, já tínhamos mais de 1000 profissionais em Brasil, fisioterapeutas, que já trabalhavam com temas de fisioterapia estética em suas consultas, em suas clínicas, e as grã-maestras, as duas que ensinaram todos. Era um tempo, todavia, um pouco rudimentar em algumas coisas. A internet estava desenvolvendo, tínhamos poucas coisas disso, e então necessitávamos de um reconhecimento. Então, eu tive o honor de participar deste grupo, um comitê de estudo sobre fisioterapia estética que preparamos e enviamos a nosso Conselho Federal, o órgão máximo de fisioterapia de Brasil, um documento que conceptualizava e justificava a nova área de atividade para uma validação futura, sim? Então, escrevimos uma monografia com espessor assim, com muitas informações, e assim passou. eh, Estavam analisando, sim? Bueno, depois, aqui, enquanto analisavam, nos permitiram realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Estética. É um evento que ha reunido mais de 500 profissionais, um evento de caráter totalmente científico e usando o nome fisioterapia estética, mesmo sem reconhecimento oficial. Aqui estão os grupos, tivemos apoio incluso do COFITO e de los regionales, seus representantes. Então, ha sido um evento oficial, histórico. Bueno, e o tema estética, que polêmico, não? Por que estética? Que relação há entre estética e fisioterapia? Bueno, há algumas coisas a considerar aqui. Estão vendo esta minha ex-paciente aqui, antiga paciente? Mira, é uma amputação, tem aderências cicatriciais, e sem pensar em la estética, eu estava tratando sua funcionalidade, ok? Porque as cicatrizes também diminuíam suas atividades, seu rango de movimento, um pouco a força, a liberdade, tudo isso. E ao fazer isso, identificamos que uma grande satisfação estética personal e de sua sexualidade e outras coisas, porque ha sido uma paciente que ha sofrido um acidente e 2 anos de tratamento
sin pensar en su cuerpo. Pero ahí ya por la primera vez retornaba a pensar em ter uma autoestima, uma coisa assim. Bueno, neste artículo aqui, decimos que o fisioterapeuta sempre aplica suas técnicas pensando não solamente em uma coisa, pero em muitas coisas da saúde. Mesmo aqueles fisioterapeutas que começaram a trabalhar com estética, nunca han hecho solamente um enfoque puro de exclusividade à beleza. Não. Estás em nosso DNA, em nossa sangre, porque trabalhamos com funcionalidade sempre. E mesmo um trabalho objetivando estética, sempre estamos vendo, mirando outras coisas que mais que a beleza, ¿sí? Então esse é um ponto que justifica e por que o fisioterapeuta pode ser um profissional especial para tratar uma queixa estética que as pacientes têm muito. Neste artículo, aqui está o link, decimos que o fisioterapeuta como que sem desejar, sem querer, melhora a estética de todos os pacientes, mesmo sem pensá-lo, porque o trabalho normal de manter, desenvolver ou restaurar a integridade de um órgão, sistema ou função, em maior ou menor grado, direto ou indiretamente, vai a ser isso todo em la estética do organismo humano, incluso se não lo deseja. Isso demonstra potencialmente o caráter inato de sua atividade para também cuidar de la beleza, la imagen, a harmonia das formas do corpo humano. Piénsalo. Um trabalho de fisioterapia respiratória. Depois de la intervenção, mira como se melhora a imagen del paciente. Todo lo que hacemos também. Por supuesto que no, en estas áreas não nos preocupamos com isso, sí, pero hay este caráter aí inculto en nuestra atividade. Sí, piénsalo en esto, ok? Seguindo, então, aquele documento ha sido analisado por anos e agora tuvimos uma resposta oficial. Não podríamos utilizar o nome estética, pero a atividade sí, perfecta. Nos se pareció muy bien a los órganos oficiales, pero el nombre no ha sido aceito. No, porque um pouco que limitava um pouco a visão. Então, tuvimos que criar outro nome para para a área de atuação. Bom, bueno, então, que nome? Que nome? Ah, não sei, há muitos nomes, fisioterapia reparadora, terridual, funcional. Ah, que coisa complicada. Ah, então, decidimos dermatofuncional. Mais sencillo e pensando em quanto às características dos pacientes com queimaduras, pacientes mastectomizadas, pacientes com dermatoses, obesidade e outras repercussões orgânicas e funcionais. Aún mais, em vista do enfoque sempre dedicado à prática de la atuação em la estética de não ser exclusiva à beleza, então o nome funcional, porque sempre pensamos em primeiro em la função. Então, dermatofuncional ha sido o término menos complicado para que se
fuera entonces acepto y oficial desde entonces. Y ahí entonces desde 2000 praticamos el nombre, seguimos el nombre, fisioterapia dermatofuncional y no más estética, ¿sí? Y esa substitución ha se ha vuelto apropriada e fundamental, ampliando e abarcando áreas de intervenção que antes não tinham uma referência denominacional. Muito bem, então, agora, de 2000 para cá, fisioterapia dermatofuncional. Bueno, e aí passou o primeiro congresso brasileiro, o primeiro congresso internacional. Aqui temos as fechas, os eventos. E uma coisa muito importante, pero importante dizer que o nome dermatofuncional, a fisioterapia dermatofuncional, não era uma especialidade. E nesta época era uma área de atuação permitida por el Conselho Federal, pero solamente uma área de atuação. Isso é diferente de uma especialidade. E então necessitávamos ser mais reconhecidos. Necessitávamos ser oficiais, ser uma especialidade oficial, assim como era lá cardiorrespiratória, como era lá ortopédia, como era lá neurologia, né, a fisioterapia neurológica e outras. E para isso, parecia quase impossível. Pero el secreto de todo es la unión de todos los principales expertos de Brasil para formar una asociación, una entidad, una persona jurídica oficial que tenía como objetivo trabalhar primeiro para o reconhecimento de la especialidade e depois de seu desenvolvimento. E isso não ha sido fácil, pero assim lo hicimos. Em 2005, hicimos uma reunião oficial com todos os trâmites, cartorários, notários, todo de las leyes, todo isso e fundamos então esta associação. Isso ha hecho toda a diferença de aqui para adelante, ¿sí? Em los encontros seguintes destes anos, aqui 2007, 2008, aqui uma colega que organizava muitos eventos e de dermatofuncional. E assim lo hicimos. Intentávamos conversar com os políticos da época para este reconhecimento, ¿sí? E muitos eventos han passado para que entonces tuviéramos um reconhecimento. Pero para isso, muitos colegas começaram a publicar um pouco de investigações, porque isso era uma das necessidades para que a especialidade fuera reconhecida. E muitos amigos assim lo hicieron. E aqui eu mostro uma das minhas publicações, que ha sido uma das primeiras de fisioterapia em cirurgia plástica, um estudo de investigação de la derivação de los cirujanos de pacientes submetidos a lipoaspiração. Um estudo com 33 cirujanos plásticos de São Paulo. E em la época, isso é 2005 publicado, pero la pesquisa ha sido 2002. Em la época, eles derivavam e quando solicitavam algo, drenaje linfático ha sido uma técnica solicitada e pedida. E investigamos outras coisas, que esta derivação não tinha uma uniformidade, critérios.
Ou seja, o cirurgião não conhece bem o trabalho do fisioterapeuta, nem quando melhor derivar ou não e quando. Então, este ha sido um primeiro artículo para abasar esta situação e começarmos a charlar sobre isso. E depois disso, então, a situação é outra. É solamente um exemplo, sim? La especialidad reconocida y disciplinada después de muchos años, en fin, llegamos en 2009. 2009 solamente que ha sido publicado el documento, la ley, que aqui chamamos de resolução com este número 362 que reconhece oficialmente dermatofuncional como uma especialidade em Brasil. Ufa, quanto trabalho, não? Não ha sido fácil. Na coisa de muito mais de 20 anos de trabalho duro. E outro segredo, como fazer que reconheceram? Não ha sido por temas de estética. Então, a dermatofuncional ha sido primeiramente reconhecida por los órgãos oficiais de saúde por necessidades ou requerimentos aqui clínicos, cinesiológicos, funcionais de las personas com alterações das funções cutâneas e estruturas relacionadas. Por estas justificativas é que oficialmente logramos isso. E porque o término estética, todavia, hoje sofre preconceitos, sim? Hoje, muito menos. Pero, para empezar, que o trabalho de profissional de saúde puro hay que ser solamente por la funcionalidade. Então, esta é a primeira parte, a parte que empezamos com dermatofuncional. E assim logramos este reconhecimento. Se não fuera isso, não lograríamos. Depois, 2 anos depois, tivemos equipo já de expertos que apoiou o Conselho Federal a escrever uma outra resolução, uma outra lei que melhora, que especifica a atuação da especialidade. E aqui, então, está a parte de seus textos de prevenir, promover e levar a cabo a recuperação do sistema tegumentário relativa a muitos transtornos aqui. Aqui há alguns exemplos e para fines de funcionalidade e ou estética. Estética, verdade. Então, depois de muitos anos, em 2011, agora a palavra estética aparece oficialmente em nossos documentos e agora sim podemos também abordar mais livremente usando estes términos, sim? E neste mesmo documento de 2011, separamos a especialidade em 7 áreas de atuação. 7 são as áreas de atuação: cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, angiologia, linfologia, dermatologia, estética e cosmetologia, endocrinologia e queimados. Bueno, eso es nuestra realidad, es nuestra característica. Lo importante aqui é dizer que a dermatofuncional não é solamente trabalhar com estética e cosmetologia, ¿sí? Assim, então, temos as 7 áreas de atuação para que apliquemos e trabalhamos. Todos nós outros não logramos compreender bem todas as 7 áreas, trabalhar muito bem como expertos, pero
algunas de ellas solamente, porque es muy complejo y muy amplio, ¿sí? Pero eso es la dermatofuncional original de Brasil. E aí depois, todos estes grupos que vão se renovando de maestros, de investigadores, de oficiais da associação, vão apoiando o conselho a criar legislações, leis que reconhece, que amplia nossa atividade com outros recursos, técnicas, aparatos, coisas incluso muito controversas, pero também trabalhar no Congresso eh, brasileiro de aprovação de leis, de outras coisas, e, e aí muitas outras leis aqui não estão todas, solamente um exemplo para isso que logramos. Muitos congressos oficiais com apoio oficial de nossos órgãos, por isso que é importante ter uma associação reconhecida e oficial. O quinto congresso, sexto congresso, cada um deles com seu temário principal, pero todos muito científicos e oficiais. ¿Sí? Aqui é o último, 2025, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tivemos incluso muitos colegas e amigos estrangeiros de outros países. Aqui, mais logros que não vou listar-los todos, pero incluso tuvimos as autorizações de utilizar toxina botulínica, outras substâncias de intradermoterapia, todo isso com regras de características para sua formação do curso e como e hasta onde fazer as coisas, ¿sí? E assim estamos desenvolvendo mais e mais, pero todo isso de maneira oficial, com base jurídica, com estrutura de nossos conselhos, ¿sí? E o mundo? Fisioterapia dermatofuncional e o mundo. Isso ha sido um gran logro e um gran amor, ¿sí? O mundo conheceu dermatofuncional por alguns colegas, em especial por la amiga e maestra Patrícia Frois, que todos conhecem, ¿sí? E ela, há muitos e muitos anos, começou difundindo temas de fisioterapia dermatofuncional, primeiro em Argentina, Chile, Bolívia, e depois começou em outros países, hasta Europa, e continua sendo esta difusão tão importante para todo o mundo, mostrando que é uma especialidade fantástica e que é muito interessante para todos. ¿Sí? Quando eu era presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, também por intermédio de Patrícia Frois, que me apresentou todos estes maestros, hemos criado uma modalidade, algo que pudiera nos unir um pouco mais oficiais, de maneira oficial. Então, hemos criado os tratados de amistad e reconhecimento mútuo, que são o quê? São documentos que formalizam a boa relação profissional e a harmonia entre os fisioterapeutas dermatofuncional de Brasil e de outros países, e entre outros países também. E aqui estou com Felice de Itália, que firmamos o primeiro tratado de amistad para fomentar o desenvolvimento técnico, científico, cultural e estimular as práticas fraternas de nossos países. ¿Sí?
Então, aqui está um tratado de amistad oficial em las duas línguas de los países e aqui com Felice Picariello, que é o presidente de AIFIDER. E aqui eu, na época em que estava à frente de la associação. E assim passou. Então, assim, del primeiro, depois com o grupo de GREDEF de Argentina, que ha sido também um grande honor e prazer aqui. Depois com Soquiderme del Chile, aqui o mesmo tratado de amistad. Depois com a MEFID de México, de Celeste Miró, que é a presidente. E agora, em ano passado, 2025, tuvimos no sétimo Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional a presença de outros colegas, como de Andrea, ah, que sempre está em nossos eventos e aqui ha recebido, regalado um reconhecimento eh, de homenagem a seu trabalho. Aqui, Clara Covarrubias, de Bolívia, que também luta muito, ela e seus colegas, para o desenvolvimento da especialidade em Bolívia. Aqui, Celeste Miró, de México. Aqui, Maria Gabriela, de Argentina, também reconheceu. Aqui, Jason, de Costa Rica. Então, estamos aqui tendo relações cada vez com mais países, com mais grupos e, e mostrando nossos moldes, nossos exemplos aqui. Sei que cada país tem seu estilo, suas características, suas necessidades e suas limitações, pero intentamos com isso mostrar que a dermatofuncional é gigante e que pode conquistar todo o mundo. Por isso, hemos criado um grupo que está criando a World Confederation, a Confederação Mundial de Fisioterapia Dermatofuncional, com um símbolo, um logotipo criado por seu presidente, professor Rogério Mendonça, que tem muitos significados aqui, pero o que é dermatofuncional aqui, uma frase que resume muito: in manibus nostris cutis recuperat munusum. Que isso significa que sob nossas mãos a pele recupera sua função. E isso se pode bajar neste sítio aqui, neste link de abrafidef.org.br. Puedes utilizar oficial, este é o logotipo oficial de la especialidade del mundo. E aqui as sugerências para países português ou hispanohablantes: fisioterapia dermatofuncional, fisioterapeuta dermatofuncional. Aqui em inglês, aqui em italiano e aqui em francês. Então, tu puedes bajar o guión de isso para isso. Hicimos uma Assembleia General em julho de 2025, aprovamos os estatutos, o primeiro Conselho de Administração, e falta agora o registro oficial notarial. ¿Sí? E a ideia é que tenhamos sempre cambio de los coordenadores desta confederação. ¿Sí? Por enquanto está assim: Rogério Mendonça, presidente; Patrícia Frois, vice; Celeste Miró, de México; Jason, de Costa Rica; Felice Picariello, de Itália; Curro Milan, de Espanha;
Andrea Noites de Portugal, Clara Covarrubias de Bolívia e Joe Rogério Tacani, aqui del membro fiscal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo hacer para oficializar la especialidad en mi país? Isso é um pouco complexo, pero podemos apoiá-lo nisso. Que deves de fazer? Primeiro, criar um grupo unido de fisioterapeutas expertos e com formação reconhecida, que sejam referentes em seu país. Oficializar este grupo em um órgão ou instituição oficial de la profissão de fisioterapia de seu país, como uma associação, como um grupo de estudos, pero preferentemente que tenha um registro oficial, ou que seja preferentemente uma empresa, ¿sí? E depois, tendo isso, puedes intentar ser tratado de reconhecimento, de amistad com outras associações. Eu continuo delante de la Comissão de Internacionalização de la Abrafidef, e com la Abrafidef eu puedo apoiar-te para isso, pero necessitas de isso, ¿sí? Es el camino, así como logramos em Brasil, ha sido de forma oficial. Isso é muito importante, ¿sí? Bueno, e aí então finalizo com uma frase clássica que dijo que la dermatofuncional deve estimar sempre por la salud funcional e por la calidad de vida del paciente e de la población, e não solo por su condición estética. Continua, a classe continua. Aqui estou com mi Patrícia. Eh, Juntos honramos el passado, vivemos el presente e construímos el futuro. Juntos vamos seguindo mais lejos, crescemos mais, desarrollamos mais. Piénsalo en eso, ¿sí? Bueno, invitamos usted a participar del octavo 8 Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional 2027, que está a fecha 25 a 27 de novembro, será em São Paulo. Ok, aqui estão os links para informação. Vai ser um gosto ter todos os amigos estrangeiros conosco, sim? E aqui, então, graças por la classe, temos aqui meu contato, contato de Patrícia Guedes, que também é muito conhecida e que necessitas. Aqui mi Linktree, se queres, se necessitas, quer falar comigo, envia mensagem, sim. E siga então aqui, ha sido um gosto, espero que tenham disfrutado.